voltando um pouco aqui na equação anterior, né? E aplicando-se aqui o teorema dos eixos paralelos, tá? Então, pegando aqui o IP, substituindo nesta equação, fazendo as multiplicações, tá? Colocando aqui em evidência, né, o y barra vezes m e os termos respectivos, né? E também o x barra vezes a massa e os termos respectivos, reorganizando, né, exatamente os termos, nós vamos chegar a esta relação, tá? Envolvendo aqui que o somatório de momentos em relação a P vai ser igual então a menos y barra, né, vezes m vezes a aceleração de g, tá? Na direção x, mais x barra vezes m a aceleração de g na direção y, mais ig alfa, ok? Que é exatamente o seguinte, né? A somatório de momentos provocado pelas forças externas sobre esse corpo vai ser igual ao quê? Vai ser igual exatamente ao momento dos elementos cinéticos desse corpo, tá? Ou seja, o momento aqui dessa cinética, dessa massa de aceleração de z em x, vezes o y barra em relação a P, tá? A massa vezes a aceleração de g em relação à direção de y, vezes o braço aqui, que é o x barra, mais ig alfa, tá? Ou seja, o somatório de momentos em relação a P vai ser igual aqui ao momento causado pelos os elementos cinéticos envolvidos aqui no nosso problema, tá? E obviamente, né, você vai ter aqui o quê? Que o nosso isto aqui, né, vai ser igual a IP vezes alfa, tá? Então, o somatório de momentos em P vai ser igual ao somatório dos momentos cinéticos, que vai ser igual também a IP vezes alfa, que é exatamente o que está definido aqui. Não foi definido, né? Mas enfim, é basicamente você trocar, fazer o somatório em relação a P, e aí você vai ter um IP alfa. E aí vamos aplicar exatamente essas equações para movimentos gerais, né? Então, aplicar aqui a equação. Então, nós temos primeiramente uma translação, depois uma rotação. Agora temos aqui um movimento geral, em que nós temos novamente um corpo submetido a um conjunto de forças e momentos, né? Temos aqui o nosso diagrama cinético do corpo. E aí, como é um plano, então nós não vamos ter aqui um somatório de forças em Z, vamos ter apenas em X e em Y. E vamos ter um somatório de momentos, tá? Que tanto pode ser em relação ao centro de gravidade, quanto pode ser em relação a P, que é um eixo qualquer que passa por um ponto do corpo, tá? Não necessariamente por um ponto do corpo, né? Inclusive você pode ir aplicando exatamente o teorema dos eixos paralelos, você pode fazer esse somatório de momentos em relação a qualquer ponto dentro do plano, não necessariamente tem que ser no corpo. Se for uma translação retilínea, tá? Ou seja, o corpo está tendo aqui um movimento que você passando uma reta, passando pelo centro de gravidade do corpo, esse corpo vai estar se movimentando exatamente nessa reta. Então, vamos ter um somatório de forças em x e em y, no entanto, o somatório de momentos é nulo, né, em relação ao nosso centro de gravidade, né, o centro de massa. Se temos uma translação curvilínea, para facilitar os cálculos, nós podemos utilizar aqui as componentes normais e tangenciais, tá? Então, fazer o somatório de forças na direção normal, o somatório de forças na direção tangencial, e aí o somatório de momentos também é nulo. Temos aqui um exemplo, tá? Mas aí antes de ir para o exemplo, vamos logo aqui no exemplo. Então, o exemplo possui o seguinte enunciado. A empilhadeira manual tem massa de 70 kg e centro de massa em G. Determina a maior aceleração para cima da bobina, de 120 kg, de maneira que nenhuma reação sobre as rodas exceda 600 N. Tá? Primeira coisa que esse aluno tem que fazer, tem sempre que fazer, é o diagrama de corpo livre. Aqui ele considerou duas rodas. Tá? Não, é muito comum, né? Esse livro aqui é um exemplo do livro do Hibbeler, tá? Tanto o exemplo, as figuras, eu estou me baseando bastante aqui pelo livro do Hibbeler, que é um excelente livro, tá? Mas o que eu observo muitas vezes é que ele às vezes considera aqui
um carro, ou nesse caso aqui uma empilhadeira com 4 rodas, ele considera só 2, tá? Mas aqui ele está considerando 4 rodas. Então nós temos aqui 2 vezes o normal em A, 2 vezes o normal em B, tá? E aí ele considera o peso da empilhadeira e o peso da bobina, tá? Então, esse diagrama de corpo livre aqui vai ser igual ao nosso diagrama cinético, que vai ser exatamente a massa vezes a aceleração de elevação desta bobina. E aí, aplicando-se então aqui as equações, né? Então o diagrama, o somatório de momentos em relação a um ponto, nesse caso aqui vou escolher o ponto B, vai ser igual ao somatório dos elementos cinéticos que compõem, tá? E aí percebam o seguinte, né? O diagrama do corpo livre, ou melhor, o somatório de momentos em relação ao ponto já foi extensamente estudado por vocês lá na estática, né? Ou mecânica geral 1, tá? E aí esse somatório de momentos, com as forças atuando aqui, vai ser igual exatamente a um elemento cinético, tá? Que esse elemento cinético é isso aqui, né? Então vamos ter aqui 120, que é exatamente a massa desta bobina, vezes a aceleração da bobina, vezes a distância do centro de gravidade da bobina até um eixo aqui que passa por B, tá? Ou seja, na componente X aqui, de G da bobina até o ponto B, que é 0,7. Então nós temos aqui o momento cinético, tá? Vamos chamar assim. O momento cinético vai ser este aqui. Resolvendo então para a aceleração, nós temos que esta bobina vai subir com aceleração de 3,96 metros por segundo quadrado. Fazendo o somatório de forças, então, né, considerando as duas forças, vamos ter aqui que se ele subir com essa aceleração, a normal no ponto B é igual a 570 newtons, que é menor do que 600. Então vai atender exatamente a exigência de ser menor do que 600 newtons. Vamos agora estudar então a rotação em torno do eixo fixo e posteriormente vamos ver o movimento plano geral. Tá? Então nós temos aqui novamente um corpo rígido submetido a um conjunto de forças e momentos, e este corpo rígido está condicionado a rotacionar em torno de um eixo que passa pelo ponto O. Tá? E aí esse corpo está fixo exatamente nesse ponto O. Ele vai sofrer um movimento de rotação em torno desse eixo que passa pelo ponto O e sai do plano. Então nós temos aqui o nosso diagrama de corpo livre e o diagrama cinético, né? Envolvendo aqui a cinética com a componente normal, a componente tangencial e o nosso Iα, tá? O momento de inércia de massa, vezes a aceleração angular. E aí percebam que é o seguinte, né? A componente normal, ela atua, né? A direção dela exatamente é colinear aí com o vetor que sai da origem, O, e vai até esse centro de gravidade. Tá? Ou seja, essa componente normal, ela não é responsável, ela não produz uma rotação desse corpo em torno desse eixo. Tranquilo? Então vamos ter aqui um somatório de forças, normal e tangencial, tá? E um somatório de momentos em relação ao centro de gravidade. Caso seja, então, ou melhor, neste caso mais específico, ele é desejável você fazer um somatório de momentos em torno de O, já que O é exatamente o nosso ponto em torno do qual esse corpo está rotacionando. Então você pode fazer um somatório de momentos, ao invés de fazer o somatório de momentos em relação a G, que é o centro de massa do corpo, fazer o somatório de momentos em relação a O. Tá? E aí, o somatório de momentos em relação a O vai ser igual ao momento de inércia em relação a O, vezes o nosso alfa. Okay? E aí, repetindo um pouco o que já foi dito, né? Você vai ter que o somatório de momentos em relação a este eixo O vai ser igual ao somatório de momentos cinéticos, né? Lembrando que lá na cinética vai entrar a componente tangencial e o Iα, tá? Não vai entrar aqui o Igα, né? Lembrando que aqui é mais especificamente Gα. Não vai entrar a componente normal, tá? Por estar atuando exatamente na direção aqui
do eixo de rotação. E aí é o seguinte, né? Então o somatório de momentos em relação a O vai ser igual ao somatório de elementos cinéticos, né, em relação a O, igual a IO alfa. Tá? Aplicando-se então aqui o que foi dito, né? Então temos um exemplo com o seguinte enunciado. Né? Então, a pá única, PB, do ventilador tem massa de 2 kg e um momento de inércia, IG, de 0,18 kg vezes metro quadrado, em relação a um eixo passando pelo seu centro de massa G. Se a pá é submetida a uma aceleração angular alfa de 5 rads por segundo quadrado e tem uma velocidade angular ômega de 6 rads por segundo, quando ela está na posição vertical mostrada, tá? Ou seja, um instante ali, ok? Determine a força normal N, a força de cisalhamento V e o momento de flexão M interno que o cubo exerce sobre a pá no ponto. Tá? Ou seja, vamos ter aqui um somatório de momentos em relação ao ponto P. Como nós temos aqui um movimento circular, então nós vamos utilizar coordenadas normais e tangenciais. Tá? Então, somatório de força na direção normal, somatório de força na direção tangencial. Vamos fazer então nosso diagrama de corpo livre, que nós temos a força peso sendo atuada no centro de massa do corpo e exatamente os componentes, né, que se deseja obter, que é o cortante, o momento e a normal. Então, o diagrama de corpo livre vai ser igual ao nosso diagrama cinético, que vamos incluir então aí a nossa força normal, a força tangencial e o nosso IG alfa. Então, vamos calcular a nossa aceleração tangencial e a aceleração normal. Com isto, vamos obter então as forças normais e tangenciais. Tá? E o somatório de momentos em P vai ser igual exatamente ao somatório de momentos cinéticos. Né? Então, vai entrar aí então, a nossa força tangente. Lembrando que a normal não vai entrar. Ok? E o nosso IG alfa, que é 0,18 vezes 5. Obtendo então que o momento em relação a P, né, é igual a 2,025 newtons/metro. Fazendo um somatório de forças, vamos obter que a componente normal no ponto P é de 7,38 newtons, né, e também novamente fazendo aí o nosso o somatório de forças, né, vamos ter que o VP, o cortante em relação a P, vai ser igual a 3,75 newtons. Essa aqui você pode fazer também o somatório das forças na direção tangente, vai ser igual à cinética, que vai ser a massa vezes a aceleração tangente, tá? Que é exatamente isso aqui. Então vamos ter o cortante de 3,75 newton, a normal no ponto P de 7,38 e o momento no ponto P de 2,025 newtons/metro. Observando aqui o movimento no plano geral, né, este corpo ele está tanto livre para trasladar quanto para rotacionar no plano. Tá? Então nós temos aqui o nosso diagrama de corpo livre, com as forças externas atuando no corpo, a força peso e os momentos, né? E o diagrama cinético. Né? Então nós temos aqui uma componente de aceleração na direção x, na direção y, a resultante dela, e o momento de inércia em relação ao centro de massa vezes a nossa aceleração angular. E aí nós podemos aplicar tanto, obviamente vamos aplicar o somatório de força em x e em y, tá? E nós podemos aplicar tanto o somatório de momentos em relação ao centro de gravidade, quanto o somatório de momentos em relação a P. Isso vai depender do caso, né? Então o problema vai nos dizer o que é melhor, né? Então, fazer em relação ao centro de massa, ou fazer um somatório em relação a P e igualar exatamente aos momentos cinéticos em relação a P também. Resolvendo aqui um exemplo do livro do Hibbeler, né? O exemplo possui o seguinte enunciado. O foguete consiste de uma seção principal A, tendo uma massa de 10 toneladas, né? E sendo de massa em GA. Tá? Então nós temos aqui um centro de massa em GA.
Os dois foguetes auxiliares idênticos B e C têm cada um uma massa de 2 toneladas, com centro de massa em GB e GC, respectivamente. No instante mostrado, o foguete está se deslocando verticalmente e está a uma altitude em que a aceleração da gravidade é 8,75 metros por segundo quadrado. Se os foguetes auxiliares B e C subitamente fornecem um empuxo de T igual a 30 kN e TC igual a 20 kN, ou seja, apesar das massas serem iguais, né, vocês estão produzindo aqui empuxos diferentes, se vai produzir um empuxo diferente, ele vai ter aí um momento em relação ao centro de gravidade diferente, tá? E aí é o seguinte, né, já passo para vocês, nós temos aqui 3 corpos, né? Então, corpo A, B e C, então você pode ter aí uma das formas de resolver, você obter um centro de massa, aqui nós temos um sistema composto, né? Então você obter um centro de massa do foguete como um todo e fazer com relação ao centro de massa, não somatório em relação a esse centro de massa, ok? E aí, voltando, né? Então nós temos aqui empuxos diferentes que vai produzir exatamente uma rotação, enquanto que esse empuxo aqui vai produzir uma translação também, tá? Que não necessariamente, né? Se na verdade o empuxo TB e TC também produz uma translação. Apenas a diferença entre eles é que vai produzir esta rotação no foguete. E aí ele pede o seguinte, né? Determine a aceleração angular do foguete. E aí ele fala, o raio de giração de A em relação a A é KA, tem 2 metros, e o raio de giração de B e C em relação a GB e GC é de 0,75. Então, ao invés de a gente tentar calcular uma integral do elemento, né, até porque é um foguete, né, então é um elemento bastante complexo, você tem aí já dado para você os raios de giração, para você obter os momentos inércia. Aqui nós temos o diagrama do corpo livre, né, as forças atuando, a força peso e os empuxos. E aqui nós temos o nosso diagrama cinético, que vai ser exatamente as acelerações, né, e aqui a aceleração angular. Então, o momento de inércia em relação a G, você pode calcular, no caso aqui, considerando ponto A, você pode utilizar o teorema dos eixos paralelos. Então, aplicando o teorema dos eixos paralelos, você vai obter um momento de inércia em relação à gravidade no ponto A, aqui, ou seja, do corpo principal do foguete. E com isto, né, nós temos aqui a aceleração também, tá? Então o somatório de forças em y vai nos dar a nossa aceleração com que ele está subindo. E aí nós podemos fazer o seguinte, né? O somatório de momentos em relação ao centro de massa do corpo A, que é o corpo principal, vai ser igual ao somatório, né, dos I-alfas, né? Então do I, ou seja, o momento de inércia de gravidade em relação ao corpo A vezes o alfa. E com isto, então, basta substituir os valores, né? Você tem aí as componentes T do Z, né? Do lado direito aqui é C ou é B? De B, tá? Tem de B e tem de C, tá? De B e de C, tá? O de A não vai entrar exatamente porque A passa pelo centro de gravidade do corpo A, tá? Então não vai entrar aqui nesse cálculo. E aí vamos obter, né? Então, basta substituir o momento devido ao auxiliar C e o momento devido ao auxiliar B. E aí vamos ter o nosso alfa, né? Então nossa aceleração angular.